Boa tarde, está começando mais um Jornal Nova Rio, com a apresentação de Gleverson Luiz. E o convidado de hoje é o Pedro Aihara, que é candidato a deputado federal. Pedro Aihara, seja muito bem-vindo aqui no nosso cenário. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço especial a todos os moradores aqui de Iracema região. Uma região que eu tenho um carinho muito especial porque trabalhei durante boa parte da minha carreira no 1º Batalhão, que é responsável aqui por essa área, então já atendi muitas ocorrências e sei aqui do carinho, do respeito da população aqui de Iracema. Ah, muito bem. Quem aí, tenho certeza que muitas pessoas que estão aí nos assistindo sabem que o Pedro é tenente do Corpo de Bombeiro Militar, né? Com certeza vocês já viram ele aí dando entrevista aí, né, nas emissoras de televisão, né? Muitos trabalhos aí realizados aí pelo Corpo de Bombeiros e ele lá representando todos eles. Então, começando aqui, quem é Pedro Aihara? Olha, eu sou um mineiro daqui da região metropolitana, né, nasci em Belo Horizonte, tenho 29 anos, estou no serviço público há 13 anos, sendo aí, né, 3 na Força Aérea Brasileira. Estudei lá na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, em Barbacena, depois entrei para o Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais, onde estou aí há mais de 10 anos atuando em grandes catástrofes de Minas Gerais, como Brumadinho, como Mariana, Capitólio, Janaúba, acidente de Marília Mendonça e tantas outras situações. E agora estou enquanto candidato a deputado federal, justamente, né, por perceber que eles têm muitos problemas aqui em Minas Gerais, aqui na nossa região, que eles precisam ser resolvidos e precisam ser resolvidos de forma séria, competente, honesto, com um propósito muito claro. E além disso, né, sou o filho também da dona Jaqueline, do senhor Edson, duas pessoas muito simples, mas que me ensinaram muito sobre a importância da educação, do valor ali do conhecimento, e estamos aí nessa jornada. Então, assim, uma pessoa apaixonada por Minas Gerais, mas sobretudo apaixonada pelo nosso povo, e é por isso que eu estou nessa nova caminhada. Olha, muito bem. Então, qual o seu motivo que fez a entrar na vida política? Olha, duas situações, Lu. Foi uma situação que foi justamente a questão de você observar a necessidade que nós temos de mudar as políticas aqui em Minas Gerais para que a gente consiga salvar mais vidas. A gente, enquanto bombeiro, muitas vezes fica ali enxugando gelo, porque quando a gente vai atender um desastre, quando a gente vai atuar num rompimento de uma barragem, numa pessoa que morre numa estrada, numa situação ali que aconteceu e que não deveria acontecer, essa situação ela só é possível porque a política pública ela não ocorreu da forma como deveria acontecer antes. Então, percebendo isso, essa indignação, junto também com essa possibilidade de ajudar mais pessoas, de salvar mais vidas, e principalmente também uma questão de propósito, da gente poder continuar servindo a população, só que num âmbito muito maior, e isso foi o que fez com que eu tomasse essa decisão, que foi uma decisão muito difícil, porque tem uma carreira muito feliz no Corpo de Bombeiros, com uma ótima perspectiva, mas a gente não pode se acovardar. A gente precisa colocar a nossa capacidade, a nossa habilidade a serviço da população e dessa forma a gente conseguir transformar Minas Gerais para o Estado que a gente quer ver e principalmente para o Estado que a gente merece. E por que você escolheu a ser candidato a deputado federal? Eu escolhi minha candidatura a deputado federal por um motivo muito simples. É que a imensa maioria das pautas que são prioritárias para mim, elas são pautas tratadas na legislação federal. Então, vou colocar aqui alguns exemplos. A questão de licenciamento minerário, né? As licenças em relação à revisão desse modelo que muitas vezes coloca a vida das pessoas em risco. Essa legislação precisa ser revista, isso vai ser feito no Congresso Nacional. Questão de barragens, da Política Nacional de Barragens, da Política Nacional de Defesa Civil, de questões relacionadas à educação e ao serviço público, que também são bandeiras minhas. Tudo isso faz parte da rotina do Congresso Nacional e não da Assembleia e nem do município. Por esse motivo, por uma questão técnica, de poder entender em qual ambiente que eu poderei contribuir mais, eu optei pela candidatura a deputado federal e não a nenhum outro cargo. É realmente entender onde que a gente pode ser mais útil, onde que o nosso conhecimento, a nossa habilidade, ela pode se reverter de forma mais intensa para o benefício da população. Se caso for eleito, quais são as propostas para a melhoria da sua área em que atua como bombeiro militar? A gente tem várias propostas relacionadas, né, à nossa eleição. Especificamente na área dentro do Corpo de Bombeiros,
Primeiro, a gente precisa fazer uma revisão da Política Nacional de Defesa Civil. Existe, né, já uma lei que regula isso, mas a gente precisa ir além, tornar as nossas comunidades mais resilientes. O que é isso? Que elas sejam mais resistentes a toda a sorte de desastres que infelizmente acontece aqui em Minas Gerais. A gente está entrando agora no início de um período chuvoso, a gente sabe que Minas Gerais é devastada pelo período chuvoso e todo ano isso acontece. A gente, né, no início desse ano, eu estava aqui em Raposa, aqui do lado, atuando nas enchentes ali que destruíram comércio, que ele prejudicaram várias famílias aí, e tudo isso poderia ser evitado se a gente tivesse uma cidade mais preparada, uma legislação mais adequada. Então, a primeira coisa é a gente rever essa legislação para que a gente tenha investimento em políticas públicas, em infraestrutura, para que isso não aconteça mais. E, além disso, expandir também a atuação do Corpo de Bombeiros. Hoje o Corpo de Bombeiros na Minas Gerais, que é o estado que mais tem municípios, são 853 municípios, o Corpo de Bombeiros está diretamente presente em cerca de 80 municípios e a gente tem que expandir isso. Basta a gente pensar que um município como Nova Lima, como Rio Acima, como Raposa, principalmente Nova Lima, que é um município grande, tem uma densidade demográfica muito alta, ainda não conta com a unidade própria do Corpo de Bombeiros. Então, quando acontece um acidente aqui, por exemplo, em Rio Acima, tem que sair uma viatura lá da sede do 1º Batalhão de Bombeiros, que fica lá na Afonso Pena, para poder apoiar aqui. E isso não é ideal, por quê? Porque a gente perde um tempo grande de deslocamento, porque às vezes, dependendo do nível da emergência, da situação, seria melhor que a gente chegasse mais rápido. E como é que a gente faz? Como é que a gente melhora isso? Aumentando a presença do Corpo de Bombeiros, a capilaridade que a gente chama do Corpo de Bombeiros. E para isso a gente precisa, né, de um parlamentar, de um deputado que levante essa bandeira, que destine emendas parlamentares, recursos, que articule para a gente conseguir estruturar melhor isso. Então, dentro da minha área de atuação do Corpo de Bombeiros, eu pretendo fazer essas modificações para melhorar não só, né, a condição de trabalho do Corpo de Bombeiros, que é muito importante, mas principalmente para a população que é destinatária, que é usuária do nosso serviço, para que ela possa ter um serviço cada vez mais eficaz. E lembrando, a importância do nosso serviço é que o nosso serviço salva vidas. E eu quero que a população daqui de Rio Acima, ela tenha certeza que ela pode contar com um socorro rápido, eficiente, com um socorro ágil, porque a gente tem que cuidar da vida dessas pessoas que estão aqui também. Então fala para nós, e para as outras áreas da segurança pública? Olha, segurança pública é um aspecto fundamental dentro da minha candidatura. Por quê? Porque quando a gente pensa nas áreas finalísticas do Estado, quando a gente pensa o que é mais importante para a vida do cidadão, a gente pensa em quê? Em educação, que é fundamental, em saúde e também em segurança pública. Não que as outras áreas não sejam importantes, mas isso é prioritário. Você quer poder sair aqui no seu bairro, tendo a tranquilidade de saber que não vai ser assaltado, de que não vai acontecer algum crime, que se acontecer você vai ter um sistema de investigação rápido. Então, algumas das minhas propostas enquanto candidato a deputado federal. Primeiro, revisão da lei orgânica da Polícia Civil, porque a gente precisa estruturar melhor, recomposição dos efetivos. A gente tem uma quantidade muito aquém do que a gente precisa em termos de efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, do sistema penitenciário, do sistema socioeducativo, do Corpo de Bombeiros. A gente precisa rever isso. E também a estruturação de alguns sistemas que vão tornar o serviço mais eficiente. Exemplo, integração de dados. Hoje, se você tem um cidadão que ele comete um crime aqui em Minas Gerais e ele vai para São Paulo, quando eles, porventura, prendem aquele indivíduo em São Paulo, até que eles consigam ter acesso a qual que é a ficha criminal daquele indivíduo em outro estado, aos detalhes da investigação, eles têm um problema gigantesco. A gente não tem integração do sistema de dados. E a gente precisa melhorar, precisa resolver isso. Já existem algumas ideias, algumas iniciativas como o Cinesp, só que elas ainda são mal implementadas, elas precisam ser aprimoradas. E uma coisa que a gente não pode esquecer também na área da segurança pública é que a gente, infelizmente, a gente vive uma epidemia de violência, principalmente de violência contra a mulher. E aí a minha proposta é que a gente também faça sistemas integrados em relação à proteção da mulher. Como fazendo isso? A gente compartilhando informações, dados, para poder fazer o monitoramento e o controle desses agressores, para que tenha uma busca ativa dessas pessoas, patrulhas especializadas nesse tipo de ocorrência, como já existe, né, a PVD, a Patrulha de Violência Doméstica, a gente expandir esses modelos para que a nossa população ela possa estar tranquila, né? Uma população protegida é uma população que ela produz, é uma população que ela trabalha com mais tranquilidade, que ela pode estudar ali com mais tranquilidade, que ela pode desfrutar da nossa vida aqui em Rio Acima, aqui em Minas Gerais, com uma qualidade de vida muito maior. Né? E na questão da área da saúde, o que você acha que tem que melhorar para o bem de todos os mineiros? Olha, primeiro que a gente tem que ter um modelo de rever algumas leis
que dizem respeito a algumas situações mais técnicas. Exemplo, hoje os consórcios intermunicipais de saúde, eles não compõem como deveriam compor a estrutura do SUS. Então, por exemplo, o Cisurge, por exemplo, que é o consórcio, né, responsável por boa parte dos municípios aqui de Minas Gerais. Para ele acessar, por exemplo, um recurso de uma emenda parlamentar, ele não pode acessar isso diretamente. Ele precisa, né, primeiro ser intermediado por um outro ente, por uma prefeitura, pelo governo estadual para acessar esse recurso. Isso torna o processo de execução da despesa um processo muito mais demorado, fica dependendo às vezes da boa vontade da prefeitura ali de fazer o repasse. Quando a gente faz algumas modificações legislativas, como por exemplo mudar essa lei, integrar esses consórcios de saúde diretamente à estrutura do SUS, a gente torna o repasse de recurso direto, menos sujeito a qualquer tipo de influência, de uma política, de uma pressão política, e também muito mais eficaz para o cidadão, que ele vai ter aquela prestação ali muito mais eficiente. Além disso também, a gente expandir, né, o nosso modelo em relação à questão do nosso atendimento aeromédico, que hoje é feito, né, em parceria com o Corpo de Bombeiros, e investimento nas estruturas de hospitais. A gente tem hoje hospitais, bons hospitais públicos que ficam sobrecarregados, então a gente precisa aumentar a presença dos centros de saúde, das unidades de pronto atendimento, das UPAs, de forma inteligente, utilizando dados, utilizando uma gestão eficiente, baseada em dados e evidências, para a gente conseguir aumentar a nossa cobertura e dessa forma o cidadão está mais tranquilo. É inaceitável que às vezes um cidadão, por exemplo, de Caeté, ele às vezes para pegar um remédio, ele precisa se deslocar até lá, a farmácia de Minas, lá em Belo Horizonte, lá na Avenida do Contorno, sendo que a gente poderia aproveitar essa lógica de descentralização de uma forma inteligente para, por meio às vezes de uma telemedicina, por meio às vezes de um sistema de gestão mais eficiente, fazer com que esse remédio chegue ali na unidade de saúde mais próxima dele, de posto de saúde lá de Caeté, e ele consiga retirar isso. Isso não é difícil de fazer, só que o que a gente precisa é de gestão, é de inteligência e inovação no serviço público para que isso funcione melhor. Nem tudo é necessário dinheiro para a gente poder resolver. A gente pode aprimorar os modelos de gestão e dessa forma ter algo que é melhor tanto para o servidor quanto para o cidadão que desfruta ali daquele sistema de saúde. O que você gostaria de fazer todos os dias em sua carreira se caso for eleito? Olha, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente é eleito pelo povo é entender que a gente está a serviço do povo e não, né, a serviço dos nossos próprios interesses. Infelizmente, eu vejo alguns mandatários, né, deputados, vereadores, prefeitos, que eles se perdem um pouco nisso, que acabam ficando ali por poder e por dinheiro. Eu não estou nessa, nem por poder, nem por dinheiro. Eu escolhi me candidatar porque eu realmente acredito que a gente precisa tornar a política um local de pessoas sérias, comprometidas, preparadas tecnicamente e que estejam envolvidas com o objetivo real de melhorar a vida da população. Então, o que eu acho mais importante para a gente lembrar todos os dias é que a gente está a serviço do povo, que a gente não pode deixar se corromper por tantas propostas indecorosas que existem aí, porque eu acho que quando a gente faz com esse propósito, com essa certeza, a gente pode todos os dias voltar para casa, deitar a cabeça ali no travesseiro, ali sabendo que a gente cumpriu com o nosso propósito, que a gente serviu aquilo que a gente se propôs a fazer e principalmente que a gente está ajudando a melhorar a vida das pessoas. Quando as pessoas elas perceberem que só vai estar bom para a gente quando estiver bom para todo mundo, eu acho que a gente vai ter uma visão um pouco mais solidária que certamente vai ajudar a gente a caminhar em um projeto de Estado e de país muito melhor para todos nós e não só para alguns. Até agora, qual foi a sua maior conquista em todos esses anos? Olha, acho que a minha maior conquista foi ter certeza de que eu consegui, de fato, ajudar a vida de muitas pessoas. Ao longo desses mais de 10 anos de serviço no Corpo de Bombeiros, eu atuei de uma forma muito responsável, de uma forma muito comprometida, e é algo que eu sempre falo, eu sempre saio para atender uma ocorrência, ou se porventura, né, as pessoas me permitirem ser eleito também, eu sempre vou ali servir aquela pessoa como se fosse uma pessoa da minha própria família. Porque pode ser que um dia, por exemplo, a minha mãe, ela precise de um atendimento, ela passa mal, precise de um atendimento no hospital público. Pode ser um dia, né, que ela precise utilizar ali, né, um transporte público, uma situação de urgência ali. Pode ser que um dia ela seja
usuária do nosso próprio serviço no Corpo de Bombeiros, eu vou querer que aquela pessoa que esteja atendendo ali, ela atenda com o mesmo carinho que se fosse eu mesmo atendendo a minha mãe. E quando a gente para pensar que todas as pessoas que nós atendemos, elas são a pessoa mais importante do mundo para alguém, a pessoa mais amada do mundo para alguém, a gente passa a fazer isso com uma responsabilidade diferente. Todos os dias, quando a gente vai, por exemplo, olhar uma questão de uma lei, a gente tem que pensar nas pessoas que vão experimentar os reflexos daquilo dali. E às vezes, por uma questão ali que foi mal implementada, mal discutida, às vezes vai morrer gente em fila do hospital, às vezes vai ficar criança sem poder estudar, às vezes tragédias, como a gente vê que já aconteceram, que acontece aqui em Minas Gerais, elas vão se repetir. Então é principalmente você lembrar que no final de tudo, política é sobre você tentar melhorar a vida das pessoas. Acho que quando você consegue colocar isso como um norte, você consegue mudar a sua forma de atuação. E a minha maior conquista, né, em todos esses anos foi perceber que eu já consegui fazer isso com muitas pessoas e agora eu quero fazer isso para muito mais gente. Agora nós vamos para um breve apoio cultural. Daqui a pouquinho voltamos aí com o segundo bloco. Estamos de volta com o segundo bloco, aqui com o nosso candidato a deputado federal, Pedro Aihara, que vai dar continuidade para nós e vai mais uma pergunta aí para que ele possa responder. Né? Fale um pouco, né, sobre o governo atual. Está fazendo um trabalho bom ou não? Olha, eu acho que o governador Zema, eu acho que em primeiro lugar, enquanto pessoa, eu acho ele uma pessoa muito boa. Não o conheço muito, mas o que eu já conheci, o que eu acompanho, me parece ser uma pessoa muito simples, muito honesta, comprometida em resolver os problemas da população. E a percepção que eu tenho do governo dele é que é um governo que tem se preocupado com a questão da austeridade fiscal. As contas do nosso estado, a gente sabe que elas estão muito, né, complicadas, a gente precisa resolver esse problema. Eu acho que ele tem feito um trabalho assim, preocupado em tentar resolver isso, em tentar melhorar a vida aí dos cidadãos mineiros e dos servidores. O que eu vejo como um problema no governo dele, e assim, né, como qualquer outro governo, tem seus pontos positivos e tem seus pontos negativos, e no caso dele, acho que até os pontos positivos são maiores do que os pontos negativos, mas o que eu coloco como crítica é que, em relação ao serviço público, eu acho que o governador, com todo o respeito que eu tenho a ele, acho que ele tem uma visão um pouco deturpada ali do serviço público, achando que no serviço público ali, a maioria das pessoas são pessoas preguiçosas, que não querem trabalhar, que não merecem reconhecimento e valorização. E eu falo com uma tranquilidade muito grande, né, em 13 anos de serviço público, minha irmã também servidora pública ali, né, há vários anos, vem de uma família também, né, onde quase todas as pessoas são professores da rede pública, assim, que a verdade não é essa. Servidores públicos ali são pessoas ali que estão se desdobrando todos os dias para garantir um bom serviço. A gente ainda está no final de uma pandemia, onde os profissionais de saúde, eles se reinventaram para conseguir fazer frente a esse grande desafio que a gente enfrentou, e graças ao SUS, à vacinação, aos profissionais de saúde, os enfermeiros, técnicos, médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas que estiveram ali, né, correndo grandes riscos nos hospitais, nas unidades, a gente conseguiu enfrentar isso, também os bombeiros, policiais, enfim, são pessoas que de fato elas estão ali, né, para fazer a diferença. E infelizmente, em termos de reconhecimento, de valorização do serviço público dentro do governo Zema, a gente tem alguns pontos ali que a gente precisa aprimorar, um justo reconhecimento. E por isso, eu acho que é fundamental nós termos um deputado federal que também levante essa bandeira, até para poder articular, não só em nível de governo federal, mas também em governo estadual, para que a gente tenha esse diálogo no intuito de construir realmente algo que seja importante para que esses servidores eles sejam reconhecidos e valorizados. Então, assim, acho que é um bom governo, mas eu acho que é um governo que ele tem que dar atenção em alguns pontos que ele não tem, né, olhado com o devido cuidado, com o devido carinho, e em especial a questão do serviço público. Muito bem, você tocou numa parte muito importante, né, sobre essa questão algumas coisas que precisa melhorar nesse atual governo. Principalmente, né, a parte que fala em terceirizar, né, as empresas como a Copasa, CEMIG. Isso aí eu acho desnecessário ele fazer isso, porque ele tem que valorizar os funcionários que são concursados
né? Eu falo isso porque eu tenho um irmão também que trabalha na Copasa. Ele era funcionário público efetivo da prefeitura aqui de Rio Acima e fez o concurso da Copasa. Então ele abriu mão, né, do seu trabalho efetivo no município para trabalhar na Copasa. Isso não somente ele está preocupado, mas também tem vários outros funcionários da Copasa que têm família para tratar. Então eles ficam com medo de privatizar a Copasa e ele ser mandado embora. Imagina o número de desemprego que vai surgir. Imagina o tanto de família passando necessidade dentro de casa. Então eu acho, pode até arrumar empresa privatizada para poder ajudar a Copasa a fazer um trabalho melhor, mas não demitir os que já estão lá, porque eles dão todo o esforço, eles dão toda a atenção para fazer um bom trabalho. Assim também eu falo sobre a CEMIG, né? Então vamos, né, é isso que ele está precisando também, melhorar essa questão, né? Eu não tenho nada a criticar a pessoa do Zema, mas que ele pense com carinho para esses trabalhadores. E eu sei que você sendo eleito, você vai olhar para todas as áreas dos funcionários públicos estaduais. E eu tenho certeza, eu confio na sua pessoa, eu sei do seu trabalho, como você é esforçado, você é dedicado, e eu tenho certeza, você já é muito dedicado, né, no Corpo de Bombeiros, mas você tem certeza que vai ser muito dedicado ao seu trabalho como deputado federal. E eu torço por você e eu sei que tudo vai dar certo e você vai, com certeza, vai dar orgulho ao povo mineiro. Obrigado, meu amigo. Eu agradeço profundamente todo esse apoio, toda essa confiança, que as pessoas elas possam ter a certeza, gente, que não adianta a gente ficar só reclamando de política, achando um absurdo tudo que está aí. A gente tem todos os motivos para se indignar, mas a gente precisa transformar essa indignação em ação. E qual que é a principal ação que a gente pode fazer para mudar isso? É votando de forma consciente, escolhendo bem o seu candidato, né, lendo as suas propostas, escolhendo alguém que esteja preparado tecnicamente e que principalmente tenha responsabilidade com cada cidadão, com a sociedade. Por isso, no dia 2 de outubro, eu peço que você considere tudo isso com muito carinho, que você conheça as minhas propostas, tem tudo lá nas minhas redes sociais, no meu site, e que você possa dar esse voto de confiança. Mas para muito além do voto de confiança, eu espero que você possa fazer parte desse time. Por quê? Porque isso não é um projeto do Pedro, não é um projeto de outras pessoas, é um projeto de todos. Quando a gente fala de política, a gente fala de bem comum, é de tentar mudar a realidade que a gente está aqui. E o que todo mundo quer no final do dia é ter mais escola, mais saúde, mais segurança, a gente tem um serviço público que funciona. Mas para a gente chegar lá, antes disso, a gente necessariamente precisa fazer o nosso voto com confiança. Eu espero que as pessoas elas possam dar essa confiança e que juntos a gente possa construir uma Minas Gerais melhor. Por isso, no dia 2 de outubro, eu peço aí para que vocês votem 5193 Pedro Errara para deputado federal, que vocês podem ter certeza que para muito além de ter um representante lá, a própria voz de vocês, ela vai estar lá nas discussões, nos debates, nas votações do nosso Congresso Nacional e principalmente da nossa Câmara dos Deputados. Muito bem. E eu gostaria de perguntar qual que é o candidato a governador que você está apoiando? Claro. Olha, para governo, o meu voto ele vai ser no governador, no Romeu Zema. Como eu disse, eu acho que há muita coisa que ele precisa rever, que ele precisa aprimorar alguns pontos, mas dentre as opções disponíveis para esse pleito, eu o vejo como o mais preparado para poder enfrentar os desafios que Minas Gerais apresenta, que são vários, né? Não desmerecendo de forma nenhuma os outros candidatos e também não fazendo aqui, né, achando que o governo dele está perfeito, é muito longe disso, a gente precisa rever muitas coisas, funcionalismo público, questão de como foi a divisão do recurso, do acordo da Vale, por exemplo, existem várias questões, mas dentre as opções disponíveis, eu acho que ele é a pessoa mais indicada para poder continuar nesse trabalho que ele vem fazendo em Minas Gerais. E espero que ele possa ter a sensibilidade de poder articular com a gente, com as outras pessoas também que estão dando esse voto de confiança, para que a gente consiga construir um Estado, né, com dignidade e principalmente com diálogo, que é conversando que a gente constrói boas propostas. Para muito além aqui de fazer acusações, de brigar, de polêmicas, a gente precisa entender que política é lugar de construção. E para a gente fazer uma construção efetiva, a gente precisa dialogar com tranquilidade. Com certeza. E fala para nós o que surpreendeu você sobre o processo de entrevista de hoje aqui no Senado da Nova Rio TV.
Olha, eu gostei muito aqui, porque em primeiro lugar fui muito bem acolhido aqui, Rio Acima, como eu disse, né, na época que eu trabalhei aqui no 1º Batalhão, vim muitas vezes aqui em Rio Acima para atender ocorrências, o que você me marcou muito aqui nessa terra, nessa região como um todo, né, porque também sempre vim muito a Raposa, Nova Lima, toda essa área aqui, foi o acolhimento das pessoas, né, muito sinceras, muito gentis, e aqui na Nova Rio não foi diferente, né, tendo seu acolhimento, com toda a sua gentileza aqui, eu acho importante porque vocês fazem um serviço de utilidade pública nesse momento, que é esclarecer para os cidadãos, para os eleitores daqui, que existem pessoas preocupadas com o bem-estar dessa região e que certamente, se lá estiverem, vão olhar para cá com uma atenção muito diferenciada. Tem gente que só vem aqui em época de eleição. Esse não é o meu caso. As pessoas que estão aqui, elas me conhecem, elas sabem que durante todos esses anos aqui eu já tenho uma trajetória aqui e que essa trajetória ela possa ser considerada para a gente poder fazer ainda mais por Rio Acima e região. Ah, muito bem. E eu agradeço muito pela sua presença, né? Eu também fiquei assim muito assim feliz, né, de estar recebendo você aqui agora no nosso estúdio. E eu vi que você ficou assim admirado de ver o estúdio aqui da Nova Rio TV. Né? Com certeza, muito a primeira legal. vez que ele entra no estúdio que funciona dentro de um apartamento, né? Muito bacana, gostei demais. Tudo muito feito com muito carinho, muito profissional. E sem falar que você sabe tudo aí da parte também de operação de mesa, apresenta, edita, coloca no ar, cruza a cabeceira, toca a bola pro gol e comemora. Tudo. Tem pessoas que ficam assim, né, admirados porque quando eu comecei com a Nova Rio TV, eu comecei, sabe, assim, muito simples. Era um chroma key, depois do chroma key a gente foi inventando outras modas, aí foi indo. Mas depois me surgiu essa ideia de fazer esse cenário. Eu falei assim, não, vou acabar com o chroma key. Porque estúdio virtual tem hora que dá um trabalhão, vou poder tirar aquela mancha verde, aquele trem todo. Aí eu pensei, não, vou montar pra mim um cenário real. E aí eu fui, desenhei, pedi uma pessoa para poder fazer, arrumar a estrutura toda para mim, né? Então, aí eu fui dessa ideia, graças a Deus está dando certo e é graças aos nossos apoiadores. Eu tenho muito a agradecer aos nossos apoiadores. Se não fossem os apoiadores também, nós hoje não tinha nem esse estúdio, nem os nossos equipamentos. Então, graças a Deus, para tudo dar certo, tem que ter parceria. Com certeza. Pode ter certeza. Assim mesmo, se com a parceria, né, eu consegui conquistar esse cenário dessa TV, até mesmo a protagem do nosso veículo, que foi uma luta para poder conseguir, assim é também na vida política. Se não tiver, né, união junto, né, porque a união faz a força. Se não tiver união, é igual se for aquela guerra política, nada anda. Fica tudo travado. Então, depois da eleição, não existe adversário. Existe colegas de trabalho. E é assim que tem que ser dentro da Câmara. As pessoas lá unidas para poder fazer o melhor para o nosso Estado. E eu torço por você. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Porque muitas pessoas sabem do seu trabalho, da sua dedicação. E pode contar com a Nova Rio TV todas as vezes que você precisar de nós. Mesmo, eu espero que você volte aqui depois das eleições para poder fazer o agradecimento, né? E todas as coisas que você precisar, pode entrar em contato. Você, eu quero ir aí no estúdio, eu tenho uma notícia boa para dar para a população, mesmo de Rio Acima e região. Pode contar com a equipe da Nova Rio TV, que nós vamos estar aí sempre com as portas abertas aí para você e toda a sua equipe. Obrigado, meu amigo. E vamos juntos aí, porque o que a gente quer, gente, em primeiro lugar, é poder fazer o bem. Pelas pessoas de Minas Gerais, pelas pessoas daqui de Rio Acima. E para a gente fazer isso, a gente precisa de gente de verdade lá, né? Chega de personagem, chega de gente de mentira, chega de gente que não quer nada com nada lá nesse espaço de poder. Chegou a nossa hora e chegou a nossa vez. Então, a nossa voz, o nosso voto, e espero sinceramente que as pessoas possam dar esse voto de confiança. E se Deus quiser, a gente vai estar lá no que vem e vai estar voltando muito aqui para falar sobre muitas notícias boas aqui para a região. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço e podem ter certeza que dia 2 de outubro é 593 na urna e um representante legítimo de vocês a partir de janeiro lá na Câmara dos Deputados. Então tá bom. Então é 5193. Isso 5193. mesmo. Dê seu voto de confiança, porque tenho certeza que Pedro Aihara não vai decepcionar vocês. Pode ter certeza.
muito obrigado pela sua participação. É um prazer imenso, viu? Obrigado. Ter recebido aqui. Eu fico assim, feliz. Eu estou muito feliz. Por causa, já tem anos que eu admiro muito o trabalho do Pedro, né? Sempre estou lá acompanhando ele aí nas entrevistas, nas emissoras de televisão. Então, eu fico feliz de ele ter aí recebido aí, atendido o meu convite, né? Foi né, dos poucos que atenderam. Eu tentei com vários outros candidatos, né? Sempre quando você entrava em contato com um, tinha compromisso. Não tem lugar na agenda, não tem, sabe? Já tem um tempão, desde o início da eleição, que eu estou entrando em contato com todos os candidatos. Por se tratar de uma TV, né, a gente tem que receber todos, né? Então eu fiz convite para vários, todos eles, estou com a agenda lotada. Então eu fiquei feliz, você é desses poucos candidatos que atendeu o nosso pedido e está aqui hoje na nossa cidade de Rio Acima, né? Viu que é uma cidade acolhedora, uma cidade simples, mas também aqui no nosso cenário, que é um cenário simples, mas também acolhedor. Aqui é pequeno, mas é igual coração de mãe. Sempre cabe mais um, obrigado, pode ter certeza. Vamos juntos aí, rumo à vitória, principalmente para representar essa população maravilhosa. Obrigado, gente. Obrigado por deixarem eu entrar aí na casa de vocês e sigamos em frente aí. Grande abraço.